Amém. Poder sentar. Agradecer aos irmãos que nos conduziram nos louvores. Convido o pastor Francisco para assumir o púlpito e trazer a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Muito obrigado, irmão Fabiano. Deus abençoe. Obrigado aos jovens. Irmãos, boa noite. A nossa saudação a você que está acompanhando pela internet. Mandar um abraço aqui para seu Nonato e sua família, no Alto Sertão Paraibano, cidade de Santa Helena. Mandar uma saudação para o irmão Ivanildo, lá no Conjunto Boa Vista. A casa do irmão tem se tornado um ponto evangelístico, com muitas pessoas que ele convida para assistir a live na casa dele. A casa fica cheia, louvado seja Deus. Louvamos a Deus por isso. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós queremos conversar um pouquinho hoje à noite com os irmãos sobre o tema João e Jesus na Judéia. Este encontro será um encontro magnífico, um encontro maravilhoso. Mas antecedendo este capítulo 3, eu já havia conversado com os irmãos. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, nós falamos sobre as origens de Jesus, e nós vimos a sua origem humana e a sua origem divina. No capítulo 2, eu conversei com os irmãos sobre duas jornadas fantásticas. E hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre João, Jesus na Judéia. Leamos até o verso 12. O texto sagrado diz assim, irmãos: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Seguindo a leitura no verso 13 diz: Então Jesus
Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor amado, Deus maravilhoso, Deus bondoso, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, para Te adorar, para Te louvar. Exaltado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre, em toda a terra, na vida do Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus amado. Abençoar com a Tua salvação aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador, que ainda não têm um relacionamento salvífico contigo, Senhor. Que a Tua palavra possa chegar nesses corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Há algumas décadas atrás, havia um grande pregador da palavra de Deus chamado Billy Graham. Geralmente nas suas viagens evangelísticas afluíam multidões. E certa vez, nos Estados Unidos, ele ia pregar num desses encontros, e o presidente dos Estados Unidos, George Bush, estava lá, e foi o presidente dos Estados Unidos que fez a apresentação de Billy Graham. Era costume dos presidentes ouvir esse grande evangelista, convidá-lo para que ele pregasse a palavra de Deus, né? Agora você imagine o presidente dos Estados Unidos anunciando um pregador da palavra de Deus. Agora pensa um pouco aí, para um pouco e pensa se Jesus fosse esse pregador. Quem você acha que seria a pessoa mais ideal para apresentar Jesus? Com certeza uma pessoa do deserto, vestido com pele de animais, seminu, que se alimentava de gafanhotos. Com certeza esse não seria um bom candidato para apresentar Jesus como pregador diante da uma das maiores nações da terra. Você me entende? Mas acontece que na Bíblia Deus escolheu justamente um homem com essas características para apresentar o seu filho, para preparar o caminho do Salvador. E ele foi convidado, e o seu ministério é um ministério assim um pouco que atípico. Ele foi um homem solitário, ele viveu no deserto. Ele viveu no deserto, ele vivia no deserto. Ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Ele era um nazireu, né? Então, foi este homem que foi escolhido por Deus para apresentar Jesus. Ele não seria um candidato aos nossos olhos humanos para ser alguém que, antecedendo uma grande pregação para milhares de pessoas, se o pregador fosse Jesus, talvez os nossos olhos não visse este homem, uma pessoa ideal para apresentar Jesus. Só que é muito interessante os planos de Deus. Ele escolhe este homem. E os irmãos sabem muito bem que o Evangelho de Lucas, ao tratar da geração de João Batista, diz que a sua mãe era estéril, que o seu pai já era avançado em idade, e um anjo visitou ele no serviço, no sacerdócio, e prometeu que ele teria um filho. E este filho seria chamado João, o Batista. E o tempo foi passando, Maria também foi contactada por um anjo. E passado alguns meses, ela foi visitar Isabel. Quando ela falou, a Bíblia diz que a criança que estava no ventre de Isabel saltou de alegria. E são lindas as palavras dela, né? Ela diz em Lucas,
algo maravilhoso nesse encontro. Deixa-me voltar para lá. Lucas, no primeiro capítulo, a partir do verso 39, diz: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E olha o que ela diz: E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Que venha visitar-me a mãe de meu Senhor. Não é? Então, eles nasceram. E esses dois bebês, eles tinham uma grande missão. Décadas se passaram. Se passaram 30 anos, irmãos. Jesus havia nascido e morava em Nazaré. Silêncio total. A voz profética também, da parte de Deus, havia silenciado por no mínimo quatro séculos, 400 anos de silêncio. E Deus vai interromper esse silêncio e vai na direção deste homem lá na Judeia, chamado João, para apresentar Jesus. Ele vai apresentar Jesus ao povo judeu. Este homem, ele parece ser um homem único. Inclusive, Jesus diz que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mateus 11:11. No entanto, ele diz que em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então perceba que nós estamos falando aqui de um homem, olhando para João Batista, porque é ele que vai aparecer pregando no deserto da Judéia, irmãos. Irmãos, um homem levantado para pregar no deserto, para preparar um caminho. Que ministério é esse, hein, irmãos? Que ministério é esse? E a Bíblia diz que naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Nós sabemos pela palavra de Deus que João, ele é o último profeta do Velho Testamento. João, ele vai estar num hiato, numa lacuna entre o Antigo e o Novo, porque ele vai apresentar o Messias, o Salvador. Haverá uma transição da velha aliança para a nova. João é essa pessoa levantada por Deus, preparada por Deus, para anunciar, para preparar o caminho do Senhor. João veio a este mundo para cumprir uma missão, irmãos. Ele é um homem diferenciado. Ele é um homem, assim, que se habituou talvez a viver de uma forma solitária. O seu ministério vai se dar no deserto. Mas ele tem uma missão. E dentro dessa sua missão, ele também trará uma mensagem. Uma mensagem que tem dois aspectos. Por um lado tem uma promessa, por outro lado tem ameaças. A sua mensagem é uma mensagem muito direta, muito objetiva. É um recado dado não para agradar os homens. E nós temos que aprender uma lição com João Batista. Os irmãos vão perceber que a mensagem de João é dura. E tem alguns motivos.
Primeiro, que ele está falando com pecadores. Segundo, que ele está falando para uma nação que não vai receber o Messias. E quando os líderes religiosos vêm se aproximando, não no afã de se arrepender e de se batizarem, tá? A mensagem dele fica mais dura ainda, mais pesada. Porque não só João será rejeitado, como Jesus também. De maneira que aqueles 2 bebezinhos que nasceram há 3 décadas atrás, há 30 anos, agora estão se preparando, Deus está preparando para o encontro deles, lá no Jordão. Ali se dará o ministério de João Batista, é ali que ele vai aparecer. Mas a Bíblia diz que João, ele é um pregador que atrai multidões. João, ele não precisou viajar todo o país, ele não precisou fazer conferências de cidade em cidade. A Bíblia diz que de todos os cantos afluíam para João Batista pessoas para ouvi-lo. E o testemunho deste homem alcançou tantas pessoas que Paulo, estando em Éfeso, anos depois, encontrou discípulos ali. Os irmãos lembram? E Paulo fez uma pergunta a eles. E eles eram discípulos de quem? De João. Olha onde foi parar a mensagem de João Batista. Quantas pessoas saíram dali levando a mensagem de João Batista? Mas qual era a verdadeira missão de João Batista? Apresentar alguém. Esta era a grande missão, não é? Ele diz, a partir do verso 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Irmãos, é interessante que os 4 evangelhos colocam João como um personagem muito importante, porque ele é o precursor de Jesus, o Salvador. Ele veio preparar o caminho, ele veio apresentar o Messias. Mas me parece que ele não sabia quem era o Messias. Alguém falou para ele, lá no Evangelho de João, sobre aquele que vires o Espírito descendo sobre ele, esse é o meu filho. Alguém que o enviou disse, olha, vai ser assim, o Espírito vai descer sobre ele, e você saberá que ele é o meu filho. Então, que encontro maravilhoso, que encontro espetacular. João exercendo o seu ministério na Judéia, no deserto, próximo ao rio, o povo de Israel, de todas as cidades, afluindo até João, para ouvir a sua mensagem, e a sua mensagem é uma mensagem muito direta, muito clara, é uma mensagem de arrependimento, porque está próximo o reino dos céus. E esta deve ser a nossa mensagem hoje, para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, e não se voltou completamente para Deus, não confiou completamente a sua salvação ao Senhor Jesus. A mensagem da palavra de Deus é muito clara, é muito direta: arrependei-vos, arrependei-vos. Mensagem da palavra de Deus. João Batista não convidou ninguém aqui para entretenimento. João Batista era um profeta, não realizou nenhum milagre. Muitas pessoas estão correndo, desesperada, atrás, procurando falsos pregadores.
milagreiros espalhados por aí à vontade. A mensagem de João é: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A missão de João: apresentar o Messias. Mas para que ele apresentasse o Messias à nação, ele precisava mostrar algo fundamental que a nação precisava aprender: se arrepender dos seus pecados. Você quer conhecer e experimentar Jesus como Salvador verdadeiramente? Arrependa-se dos seus pecados, renuncie ao seu pecado e convide-o para entrar na sua vida enquanto é tempo. A sua volta se aproxima, ele virá buscar o seu povo. Você está preparado para esse encontro? Você está disposto a ouvir, a atender a exortação da palavra de Deus? A mensagem de João é direta: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se aproxima, irmãos, a volta de Jesus. Arrependa-se. Você que está em casa e é religioso ou religiosa, arrependa-se. Arrependa-se. Se a lei de Moisés salvasse, João não precisava apresentar o Salvador, o Messias. E se você não entender que a sua religião não lhe salva e se arrepender dos seus pecados, você não poderá ter Cristo. A nação, para recebê-lo, primeiro teve de reconhecer o seu pecado e se arrepender, descendo as águas, se batizando, uma simbologia do arrependimento verdadeiro. Muitos crentes recusam o batismo. Jesus Cristo disse que é para batizar os seus seguidores. Muitos recusam, ficam adiando, ficam esperando. Foi Jesus que disse que tem que batizar quem é crente. Então procure obedecer a Ele, se você ainda não obedeceu nesse aspecto. Isto vai lhe salvar? Não. Mas isto é um resultado de que você crê nele e que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Há uma relação aqui. Eles se arrependiam, confessavam os pecados e desciam as águas. Desciam as águas, era uma simbologia, uma identificação de que eles estavam se arrependendo mediante o que estavam ouvindo, a mensagem do profeta. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Você sabe quem foi que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Quem crê e for o quê, irmãos? Batizado, será salvo. Será salvo. Foi Jesus que ordenou. É algo muito importante, não é? Muitas pessoas ficam em cima do muro, mas Jesus disse que isto é importante, foi Ele que ordenou. Ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Foi Ele que ordenou. Foi Ele que ordenou. Então essas pessoas aqui que afluíam para lá, muitas pessoas iam para ouvir. Muitos eram curiosos. Outros se identificaram com aquela mensagem, se arrependiam e desciam até as águas. Mas os religiosos também chegaram naquele lugar. Para fazer o quê? Para se arrepender e crer em Jesus Cristo? Não. É do mesmo jeito hoje. Do mesmo jeito. Estão presos na sua estrutura religiosa. Tradição dos pais. Nasci aqui, aqui vou morrer. Vai morrer mesmo. Pior é que vai morrer. Se não entrar pela porta estreita, se não se arrepender verdadeiramente, a Bíblia diz claramente: quem não tem o Filho não tem a vida.
Então a mensagem de João Batista, quando ele entra no cenário para apresentar Jesus, antes de apresentá-lo, ele vai tratar do problema da nação, pecado. Você, antes de receber Jesus, você precisa ouvir qual é o seu problema. Pecado afasta de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus veio para nos dar vida, irmãos. Arrependei-vos. Agora perceba que Mateus, diferentemente dos outros evangelhos, o foco dele é o povo judeu. Então ele faz uma ligação de João com o Velho Testamento. E é fantástico o que Mateus faz. Primeiro ele fala do profeta Isaías no verso 3. Ele diz, porque este, falando de João, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto. Eu gosto dessa expressão, clamou no deserto, porque você sai para pregar a palavra de Deus, os ouvidos das pessoas parecem que estão fechados, os corações são duros, não reconhecem você. Deserto espiritual, uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então Mateus faz uma ligação com o Antigo Testamento, o cumprimento da profecia de Isaías, mas ele vai mais longe, ele traz um outro personagem para identificar o profeta. Por que é que ele fala das vestes e do modo de vida de João? Por que é que ele destaca aqui? Ele faz uma ligação com alguém que também foi um profeta lá em Israel. Um profeta que enfrentou dias difíceis com Acabe e Jezabel. Você lembra o nome dele? Elias. Elias teve um Acabe pela frente, Elias teve um Isabel que tentou matá-lo. Aí ele diz, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Batizados no rio Jordão, confessando o seu pecado, os seus pecados. Mas que ligação maravilhosa Mateus está fazendo. Ele está fazendo uma comparação dos ministérios. Elias atuou no deserto. Elias foi procurado por Acabe e por Jezabel, tentaram tirar a vida dele. Você pensa que João Batista teve vida fácil como Herodias? Teve não. Os irmãos sabem muito bem o que foi que aconteceu. Numa festa, na empolgação, ele fez uma promessa e ela disse, me dê a cabeça de quem? De João o Batista. No deserto, vestido semelhantemente, se alimentando também muito parecido. Elias tinha essas características, de maneira que João Batista traz um pouco desse ministério. No deserto, a sua mensagem é muito direta, é uma mensagem de arrependimento. Esta é a mensagem de João, antes de apresentar o Messias, antes de apresentar o Salvador. Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de quem? De Jesus Cristo. Mas primeiro ele diz o salário do pecado, porque o pecado é o problema e precisa do Salvador, precisa do remédio de Deus. Está João Batista aqui no deserto, pregando a sua mensagem. As pessoas começaram a fluir para ele. Os religiosos também chegaram. Perceba que a fala dele vai ser muito dura, muito contundente, muito direta. Por quê? Eles vieram ali, não foi para
homenagear João, não. João era um concorrente deles. João representava a concorrência. A multidão estava fluindo para lá. Eles foram investigar o que era que estava acontecendo. João sabia do interior desses homens. Então João, quando vê-lo se aproximando, ele fala de uma forma bem direta. Veja que Mateus destaca no verso 7 esse detalhe, porque Mateus está escrevendo para judeus e ele vai mostrar que João está falando para eles, diretamente para eles. No verso 7, Mateus destacou, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, a cúpula religiosa, a culpa que impedia que as pessoas fossem até Cristo para serem salvas, a cúpula que detinha a lei de Moisés, e que agregou muitas tradições e se tornou um fardo muito pesado para as pessoas levarem. Mas, irmãos, que coisa linda, aqui está João olhando para cumprir a sua missão. O último profeta do Velho Testamento, ele vai apresentar o Messias, o Salvador. Ele está desligando algo, mas também está ligando algo novo, a nova aliança. A velha aliança, irmãos, não tem poder para justificar. A velha aliança feita num sinal, ela serve muito bem para mostrar o problema, para mostrar o pecado. Se isto salvasse, João teria mostrado este caminho, João teria feito a ligação. Vocês entendem, meus irmãos? Quantas e quantas religiões e seitas se apegam à lei de Moisés para a salvação? Pela lei, diz Paulo, ninguém será justificado. Então aqui está o último profeta do Velho Testamento, ainda profetizando, falando, como se fosse aqueles profetas. Parece que João vê o juízo vindouro, o juízo que vai cair sobre este povo, não é? Ele diz, verso 7, e vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, note bem, João está chamando de raça de víboras, esses religiosos. Mateus está identificando isso. O foco de Mateus é a mensagem de João para com esses homens apegados à religião, donos da religiosidade do povo de Israel, aprisionando o povo, impedindo o povo, colocando uma carga pesada. João, ao vê-lo se aproximando, João tem uma mensagem para eles, tem uma mensagem de advertência e tem uma mensagem também de promessa. O homem que tem a missão de preparar o caminho para Jesus, ele tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem. Assim como nós também hoje temos uma mensagem. Jesus está voltando, arrependa-se verdadeiramente. Corra para Ele o mais rápido possível. Obedeça a sua palavra. Obedeça a sua palavra. Dizia-lhes, verso 7, raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João já está vendo o quê? O julgamento vindouro, o juízo de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, parece que eles não viram o Messias sendo morto para trazer a salvação, o perdão dos pecados. Você sabe que Israel até hoje repudia Jesus, não é? Israel, Jesus, não é o Messias. Não é o Messias. Cultura de Israel. Vendo hoje, a mocinha dando um testemunho, quando estudava em Israel, uma das tarefas era para desenhar uma cruz, e ela desenhou uma cruz, mas o professor disse, não, está errado. Está errado, apague.
A cruz desenhada lá é como um T. É um T, não é uma cruz que remete a Jesus, aquela morte de Jesus. E falar em Jesus lá também, e é democrático Israel, tá? Lá tem todas as religiões. Todas as religiões. Você pode entrar lá com a sua religião, não tem problema. Lá tem igrejas evangélicas, tem o catolicismo, tem o islamismo e outras dentro de Israel. É permitido, sim. Agora, quando você fala em Jesus lá, ele é desconhecido, completamente desconhecido. Um repórter começou a entrevistar judeus. Quem é Jesus? É uma pessoa do cristianismo, não conheço não. Entende? Essa é uma reação deles. Agora, é claro que em Israel está se levantando um grande movimento de pessoas messiânicas, que acreditam que Jesus é o Messias. Que Deus está preparando aquele povo. Entende? Então, o juízo, por quem vos ensinou a fugir da ira futura, João Batista diz a ele: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. João está falando com eles. Os frutos deles não eram de pessoas arrependidas. E o meu e o seu, hein? Os nossos frutos são dignos de pessoas que nos arrependemos verdadeiramente e aceitamos e confessamos Jesus como nosso Salvador. Você já correu para Ele verdadeiramente? Você teve aquela ânsia, aquela ansiedade, aquele desejo: eu quero descer as águas porque eu quero obedecer a Cristo, Ele é o meu Salvador, foi Ele que morreu na cruz por mim. Batismo tem tudo a ver com o crente, foi Jesus que mandou. Você que é crente em Cristo Jesus, novo ou velho, avançado ou não, adolescente ou não, obedeça a palavra de Deus, obedeça a Jesus, busque-o. Foi Ele, não é o pastor não, é Ele. Peça, faça o discipulado, obedeça a Jesus. Que é isso de ficar em cima do muro? Que é isso de ficar adiando? Não, porque é muito novo, é não sei o quê. Em Israel, 12 anos, o menino já é considerado adulto. E ele passa por um processo lá, diante dos rabinos, diante da Torá, e ele já é considerado 12, 13 anos adulto, responsável. Nós alisamos muito, colocamos num pedestal, mas a grande verdade é que a verdade da palavra de Deus, ela deve ser anunciada, ele deve levantar desafios, deve mexer com o nosso ego, com o nosso coração, deve despertar-nos para as realidades espirituais. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não presuma porque você nasceu dentro de uma igreja. Eu já nasci dentro de uma igreja. O meu berço, eu já nasci num berço evangélico. Você já nasceu de novo. Você se arrependeu dos seus pecados. Você procurou Jesus para que Ele tratasse desse assunto especialmente com você. Que frutos de arrependimento você mostra na sua vida? Você me entende? Seria diferente, irmãos, massagear o ego, o orgulho. Mas o amanhã, irmão, na eternidade, o amanhã está chegando. Nós estamos indo na direção do futuro. É breve, irmãos. É num estalar de dedos, é num piscar de olhos, é como um vapor que aparece e por um pouco se desvanece. Prepare-se, mostre frutos dignos de que é crente em Cristo, de arrependimento, vida nova. Ande na luz, com dignidade, mostrando na prática aquilo que você confessa que é. Seja de Jesus, não se afaste, permaneça, não presuma, porque, nasceu na igreja, desde pequenininho está na igreja, tem que estar em Cristo, meu irmão, a Bíblia diz que tem que estar em Cristo, tem que mudar de posição diante de Deus, tem que haver perdão, justificação, declaração de justiça.
João pega muito pesado, ele diz: olha, desde agora está posto o machado à raiz das árvores. Lembre-se que João está falando com os religiosos, presunçosos, orgulhosos, detentores da religião. Quantos estão aprisionados, enganados na sua religião? O judaísmo poderia ser muito bem apresentado pelo profeta João como a solução para o perdão, mas não. A lei mostra o problema, não resolve o problema. Ao mesmo ponto que ela mostra o problema, ela aponta a solução, e a solução está chegando. O Messias, ele vai ser apresentado por João, aqui no contexto. Mas ele diz a esses religiosos que não produzem frutos dignos de arrependimento, ele diz: olha, o machado já foi colocado na raiz aí, ele vai derrubar tudo por terra, ninguém vai ficar em pé diante dele, não se engane, ele tem uma pá, ele vai juntar o trigo no seu celeiro, mas a palha será lançada fora, com fogo que nunca se apagará. Palha ou trigo, hein? Pois quem não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Água, simbologia de novo nascimento, de arrependimento, de uma pessoa que foi perdoada, de alguém que foi tocado por Jesus, pela sua palavra, pelo evangelho, pela verdade, pela luz, pela vida, e deseja se prostrar diante dele. Ouve a sua voz, reconhece, obedece aquilo que ele manda, aquilo que ele diz. Foi Jesus, irmãos. Foi Jesus que mandou. Foi Jesus que ordenou. E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Tudo isso que João estava dizendo aqui era verdade. Mas havia algo muito maior. Ele disse: aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você não entende esse versículo, pergunte depois a importância disso aqui, tá? Na verdade eu vejo aqui 3 batismos aqui, mas isso eu explico talvez depois numa outra situação. A água, batismo do Espírito Santo no trigo e fogo na palha. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nunca se apagará. Você já ouviu falar no lago de fogo? Nunca se apagará. Lá serão lançados o diabo, a besta e o falso profeta, e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, fogo que nunca se apagará. Para quem quer estar por aí pulando, gritando, se acabando, rolando, isso não agrada não. Essa mensagem não tem fogo não. Porque não tem glória a Deus, aleluia, gritos, pulos. É uma igreja sem fogo. E é. Tu acha que é? Serão julgados pela palavra de Deus.
está João pregando, cumprindo a sua missão, entregando uma mensagem direta, clara, dura, a provocar o despertamento. Agora eu quero que você também pense em algo aqui interessante. O gentio que se convertia ao judaísmo, ele passava por um processo. Não passava? Não era? Para ele se tornar um prosélito? Ele se batizava, não era? E depois era circuncidado, não era assim? Aí ele fazia parte, não era? Agora, João está falando para o povo de Deus. O quê? O que é que João está falando para o povo de Israel? Não era um povo que recebeu a lei? Não era o povo dos profetas? Dos oráculos de Deus? O que é que está acontecendo aqui? O que é que está errado com esse povo? Não tinha salvação. Não tinham passado pelo processo de um arrependimento sincero, genuíno. E agora, eles tinham que fazer, sabe o quê? Aqui a gente vê um pouco o detalhe da humildade. Eles que se achavam melhores do que os gentios, eles tinham orgulho disso. O gentio, para entrar para o judaísmo, tinha que se batizar e circuncidava. Agora João está dizendo, olha, arrependam-se e sejam batizados, vocês, iguais aos gentios, desçam as águas, arrependam-se verdadeiramente. Agora não pense que esse arrependimento aqui, João deseja que todos abandonem todos os recursos necessários que substitui Cristo. Que substitui Cristo e a sua salvação. Uma mudança de mente, sim. Mudança de procedimento, sim. Nova vida, sim. Mas se você quiser se aproximar dele, sem abrir mão de tudo de você mesmo, um arrependimento completo, sincero, genuíno, 100%, e quiser acrescentar algo, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você joga tudo fora, tudo, e diz, Jesus, olha aqui a minha vida, olha aqui, estou aqui, eu não posso fazer nada, eu não tenho condição de fazer nada, por favor, me salve. Quer um exemplo muito claro? Eu sempre toco nessa tecla, não sei porquê. O malfeitor na cruz se salvou como? Qual era a lei que ele guardava? Qual era o dia da semana que ele observava? Sábado, domingo, a segunda, a terça. Quais eram os alimentos que ele deixava de comer ou não para ser salvo? Quais eram as boas obras que ele fez para ser salvo? Então João está aqui simplesmente no meio entre o velho, o último profeta, e o novo que está chegando, a nova aliança, a graça, a verdade libertadora. O único que pode perdoar os pecados completamente, escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele vai chegar. Ele está indo na direção. Ele saiu lá da Galileia. Ele andou aproximadamente, 120 quilômetros, no mínimo, de 100 a 120, para chegar lá. Ele havia saído muito pouco daquela região. Algumas vezes seus pais levavam para as festas em Jerusalém, mas ele estava lá. E ele seria apresentado por alguém. Então ele vai dentro do tempo de Deus. Ele vai caminhando na direção do Jordão. E ao chegar lá ele vai encontrar uma multidão, ouvindo alguém, sendo batizada por João. E sabe o que é que vai acontecer?
Ele vai descer as águas. Ele vai até João. João diz: eu é que careço. Eu é que careço. Então veio Jesus da Galileia ter com João, verso 13, junto do Jordão. João, Jesus, Judeia, Jordão. Água, muita água para batizar. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E quem não permitiria? E quem não permite, ouça Jesus, ouça o Mestre, obedeça a sua palavra, torne-se uma ovelha verdadeira dele, genuína. Prepare-se para encontrar ele na eternidade, se sujeita a ele. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Me alegro, estou satisfeito. A sua vida é um aroma suave, em todos os aspectos. Obediente, humilde, até a morte, e morte de cruz. O evangelista João identifica uma fala de João. João diz: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse sobre aquele que descer o Espírito Santo, Evangelho de João. O Espírito é esse que batiza. Evangelho de João 1, 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betbara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito do céu, como pomba, descer e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja que aqui não tem a expressão fogo, porque João estava falando com aquela corja religiosa. Aí ele acrescenta um detalhe: apareceu João no deserto da Judéia, batizando com água, preparando o caminho do Senhor. A mensagem de João é: arrependam-se, o reino de Deus chegou. Arrependam-se, sejam batizados, Algum tempo mais tarde, apareceu Jesus, indo até João para cumprir a justiça de Deus, para não quebrar a justiça de Deus, para cumprir tudo designado pelo Pai. Ele desce até lá. Assim como Elias, ou assim como Eliseu, foi importante no ministério de Elias,
Entende? Assim como Eliseu foi importante no ministério de Elias, porque ele, ao sair, disse: olha, esteja preparado. Eliseu vai assumir, não vai? O ministério de Elias. Aqui Jesus é muito importante, porque João está apresentando Jesus, e mais tarde ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João vai sair de cena. Você sabe que a mensagem de João foi muito dura, não foi? Ele tem um machado. Ele tem um machado. Lembre-se que João é um profeta. A mensagem dos profetas eram duras. Você vai perceber num certo sentido porque João vai ter dúvida sobre Jesus. Porque vejam que João está apresentando um Messias que vem para exercer juízo, libertar a nação. João, ao ser preso, escuta que esse Jesus está curando os cegos, está dando vida aos coxos, está levantando aleijados, está dando vida a quem está morto. João escuta. Vai lá, pergunta se ele é o Messias. Será que eu realmente apresentei o Messias verdadeiro a Israel? Será que Eliseu era o sucessor correto de Elias? Porque Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Será que é esse o Messias? Vá lá, pergunte para ele. Aí João diz: olha, Jesus diz: diga a João que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus está falando de quê? De Isaías. Lembra quando Jesus entrou na sinagoga e pegou o rolo e disse: hoje se cumpriu esta escritura, sou eu, né? Mas o que é que diz lá na profecia? Que ele daria vista aos cegos, que ele libertaria os cativos, não é? Vá dizer a ele. Ele responde com o Velho Testamento, para tirar a dúvida de João. De João, que deu o machado. Quando é que o machado vai cortar? Vá lá dizer a ele. João não entendia que ainda o Messias, nem os profetas entenderam, nem Israel entendeu. A prova é essa: não aceitam Jesus porque o Messias não era para ir para a cruz. O Messias era um guerreiro vitorioso, vencedor, libertador, igual a Davi, que ia libertar o povo de Israel. Que é isso? Será que eu apresentei o Messias errado? Vai lá, pergunta a ele, se é ele mesmo, Jesus. Volte lá para tirar a dúvida dele, porque sou eu mesmo. Está se cumprindo a palavra de Deus, mas tem algo para acontecer. O Cordeiro de Deus vai para a cruz. Depois ele voltará com poder e grande glória e subjugará todos os seus inimigos. Cairão todos por terra. Ele pegará em suas mãos as rédeas da história e das nações, porque ele vai reinar absolutamente sobre tudo e sobre todos. João, que missão, hein? Preparar o caminho do Messias. Que mensagem, hein? Dura. Quanta verdade. E o teor da sua pregação? Vem aqui, está tudo bem, vem, volte sempre, vem. E a eternidade, e a sua alma? Jovens, adolescentes, obedeçam à voz de Jesus. Joguem-se nas mãos dele.
Ah, é muito novo, não chegou a idade. Não chegou não, mas foi Jesus que mandou. Foi Jesus. Lá em Israel, 12, 13 anos, todo jovem, rapazinho, já vira homem responsável. É assim que a lei determina. É muito novo. Lá é assim. A Torá é ensinada nas escolas. Eles aprendem desde sempre, desde pequenininho, a Torá, a lei de Moisés. Eles têm contato com a lei de Yahvé desde pequeno, quando começa a estudar. Em Israel é assim, nas escolas. É uma disciplina a Torá. Foi lá que essa jovem, Sara, cultura de Israel, veja, ela tem vídeos interessantes. Foi lá que na escola, ela é brasileira, mas mora lá e ela estudou lá. Foi lá que ela viu muitas coisas. Na escola, para encerrar, ela tinha um caderno com o nome Jesus em inglês. Na escola lá. Jesus em inglês, né? Um aluno lá viu e sabia o inglês. E causou dentro da sala a maior confusão por causa do nome que ela tinha no caderno. Você crê nele? Você crê nesse lixo? Correu para cima dela para cuspir nela. Com nojo, desprezando, entendeu? Era desprezível ter o nome Jesus no caderno, lá. Apesar de ser um ambiente democrático. Os alunos se levantaram para defender ela, ela percebeu, sem ainda entender muito bem, dentro daquela cultura, porque o nome Jesus é tão odiado e desprezado lá. Porque ele não é o Messias para eles. É um impostor. Ele é o líder dos cristãos, eles dizem. Ele é o líder dos cristãos. Nós temos a Torá, nós temos Moisés. Ponto final e etc. Percebem? Mas voltemos para nós. Seu coração, sua vida, seu testemunho, os seus frutos. Jesus, hein, na tua vida. Fechemos nossos olhos. Vamos conversar com o Papai do Céu. Você que está em casa e tem acompanhado nossas lives, deixa-me dizer uma coisa para você, se você ainda não é crente em Cristo, a Bíblia diz que você tem que se arrepender dos seus pecados. Você precisa confiar em Jesus e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Você precisa se arrepender verdadeiramente e Jesus diz, olha, batiza. Uma simbologia de que você nasceu de novo e verdadeiramente creu em Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, chegue nos corações, atua, Senhor, milagrosamente, que a Tua palavra possa dar frutos para a Tua honra e glória, que muitas almas possam chegar, Senhor, e se colocar debaixo da Tua vontade, possam reconhecer a Tua palavra, possam obedecer, não ter vergonha. Aqueles que não se batizaram ainda, procurem obedecer à palavra de Deus. Isso vai lhe salvar? Não, mas foi Jesus que mandou. Isto é uma prova genuína que você nasceu de novo e está disposto a obedecer a Jesus e a sua palavra. Ó Deus, ajuda-nos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos nossos diáconos está de plantão mais uma vez, está ausente, nosso irmão Gustavo. Eu quero convidar aqui o diácono Fabiano Alencar. Ele terá mais uma vez hoje jornada dupla. E nós vamos nesse momento aqui lembrar de algo tão importante para os cristãos. Ele disse, em memória de mim, coma deste pão.
Em memória de mim, beba este cálice. Então, se você é crente em Cristo, batizado, já desceu as águas, e crê verdadeiramente, e em nada a tua consciência te acusa, por favor, a ceia é do Senhor, ela não é do pastor. Nesse momento, vamos, desculpe, irmãos, bom, a gente passar um pouco de álcool nas mãos. Tá bom. Nesse momento, o nosso diácono, ele vai orar pelo primeiro elemento, vai dar graças, em seguida vai distribuir. E cada um de nós, de maneira muito respeitosa, coração contrito, vamos trazer à nossa memória aquilo que Jesus falou. Oremos. Senhor Deus, somos gratos a Ti por mais um momento que podemos estar celebrando, Pai, em obediência à Tua palavra, a lembrança da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, que teve seu corpo moído, perfurado, ó Pai, recebeu coroa de espinhos, ó Pai, tudo isso para sofrer em nosso lugar, ó Pai, para nos trazer salvação. Somos gratos por isso, ó Pai, pelo tão grande amor que o Senhor teve para conosco e pelo nosso Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, o nosso irmão vai distribuir o primeiro elemento. Com certeza é um momento de reflexão, é um momento de pensarmos com muito carinho, né, por tudo aquilo que Jesus realizou por nós. A escritura que nós vamos usar se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, irmã Júlia, 1 Coríntios 11, aqui do verso 23. Quero convidar a igreja para se colocarem de pé. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, comamos do pão.
Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. De mãos agora do segundo elemento, o nosso diácono, o Fabiano Alencar, ele vai agradecer, a igreja pode sentar. Após a oração, ele vai distribuir o segundo elemento. Senhor Deus, somos gratos também, além do pão, ó Pai, que acabamos de comer, pelo suco, ó Pai, que aqui representa o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que verteu ali naquela cruz, em nosso lugar, para trazer-nos salvação, ó Pai. Possamos estar honrando tão grande amor através de nossas vidas, buscando nos santificar e honrar o Teu santo nome através do nosso viver, até que o Senhor nos leve ou que o Senhor nos venha aqui a esse mundo, ó Pai, de volta, ó Pai, que possamos estar para sempre celebrando esse momento com o Senhor. Obrigado pelo vinho que vai ser distribuído agora, pelo suco de uva. No nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O irmão vai estar distribuindo o segundo elemento. Peço que a igreja se coloque de pé mais uma vez. O texto da palavra de Deus diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, em obediência a Cristo, em memória ao seu sangue que foi derramado, bebamos do cálice. A igreja pode sentar. Nosso irmão diácono vai recolher os cálices. Eu quero pedir a Lucas, por gentileza, dá uma ampliada aqui nas câmeras, uma distanciada, tá bom? Hoje nós vamos orar agradecendo a Deus pelos irmãos que estão exercendo cargos e ministérios para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós queremos orar ao Senhor,
abençoando. Pode dar uma ampliada, porque eu vou chamar os irmãos aqui na frente, tá? Para focar bem todos eles. Acho que pode abrir mais, abrir aquela também. Irmãos, sejam firmes e constantes na obra do Senhor. Seu trabalho não é vão no Senhor. O Senhor tem contemplado e o Senhor saberá recompensar justamente cada um dos seus servos que dedicaram tempo, talentos, posses na obra de Deus. Bom, nós temos aqui as irmãs que são recepcionistas. A nossa irmã Lucinete, a nossa irmã Isabel, a nossa irmã Elisa, por favor, venham aqui na frente, tá bom? Pode chegar aqui, venham. A nossa irmã Jeane está ausente por motivo de força maior, mas nós abençoamos a vida dela também. Pode se colocar aqui em cima da plataforma. Eu quero convidar a diretoria da SAF, o presidente, a professora da SAF, professora da SAF também, a professora da Superintendência Dominical, a secretária da IBF, as jovens senhoritas que são responsáveis pelo berçário, Isabela e Emily, nós temos as professoras de EBDs, né? Nós temos aqui Eliane, que dá apoio, nós temos a irmã Sheila, professora, nós temos o casal responsável pelos jovens. Quero convidá-los também aqui na frente, irmão Tiago, irmã. Pode trazer a filhinha no braço, para ela não ficar dispersa. Quero convidar também nosso irmão George, responsável pelos jovens também responsável pela parte de instrumento, de louvor, direção de cultos também, por favor, chega aqui na plataforma. Eu quero convidar o diácono Fabiano também para estar presente. Tem outros cargos aqui também, não é? A jovem Larissa também faz parte, você não é instrumentista e vocalista, vem aqui na frente. Nós vamos só ter que centralizar um pouquinho mais, dividir um pouquinho aí, tá bom? Irmão Luiz, o senhor ficou responsável pelo trabalho com os homens, por gentileza. O conselheiro multimídia também vai estar presente aqui na plataforma, nós queremos orar. Irmão Gil Souto Maior, pode chegar. Atenção, os jovens que estão aí dando apoio. Eu quero chamar a Júlia também, eu quero chamar Arthur, eu quero chamar Lucas. Poucos irmãos vão ficar aqui na frente, né? Mas nós temos que dar posse a esses irmãos e orar por eles, agradecendo a Deus pela vida deles. Jovens, venham para cá. Helena, a senhora vai querer tirar foto, é? Peça para a irmã Redijano o irmão Vinícius fazer isso, porque a senhora tem que estar aqui também. Irmão, nós queremos reconhecer o vosso trabalho na obra do Senhor.
nós queremos, do fundo do nosso coração, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Vocês têm assim colocado o coração, o talento, a força, o desejo, a vontade de servir a Deus. Deus tem honrado cada um de vocês, Deus tem honrado esta igreja, Deus tem honrado a congregação, e Deus tem feito grandes obras no nosso meio. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, assim declarar, assim, dar posse para vocês, os cargos. O vestido não veio hoje, não foi, Márcio? Mas tá belíssimo. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, cada um de vocês, em especial, cadê a minha amada esposa? Ela está ali atrás. Essa que está do meu lado sempre tem sido uma grande força. Eu reconheço que sem ela, sem o seu companheirismo, sem a sua presença, eu não conseguiria. Eu louvo a Deus por você, tá bom? A minha oração é que Deus te dê saúde cada vez mais, força. Eu sei que vontade de servir você tem. Daniel já está ali, é Daniel que está tocando, mas ele vai ficar em pé também, porque eu quero orar por vocês. Alguns irmãos estão ausentes aqui, o nosso diácono Gustavo está ausente, Rovena também está ausente por motivo de força maior, Pedro Paulo também está ausente, não é? Esqueço de mais alguém? A nossa irmã Jeane já citei, não é? Amados, Deus abençoe grandemente vocês. Sirvam com todas as suas forças aquele que vos chamou, tá bom? Então feche os seus olhos, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, dar posse, Senhor, aos teus filhos, que exercerão, que têm exercido com muita alegria, com muito vigor, com muita vontade, cargos e ministérios aqui na igreja. Senhor, esteja dando sabedoria a cada um, esteja capacitando, também esteja protegendo cada um das ciladas do inimigo de nossas almas. E muito obrigado, Senhor, pela disposição que o Senhor colocou nos seus corações, de estarem aqui, servindo ao teu povo. Em nome de Jesus, eu quero dar posse a eles nesse momento, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Tiraram a foto? Vou pedir licença a vocês, vou chamar a minha esposa aqui, vem aqui, fica aqui do meu lado. Capricha nessa foto aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Estamos convidados aqui agora, tem um chazinho, um cafezinho. Por favor, irmão Celso, irmão Sueli, fiquem com a gente, tá bom? Vamos tomar um chazinho, um café. Deus abençoe, o culto está encerrado. Obrigado a todos.